Ao vivo agora. Meus irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus, estamos aqui mais uma terça-feira para compartilhar com os irmãos a palavra poderosa, a palavra de Deus, a palavra que liberta, a palavra que transforma. Esta palavra, ela faz grandes coisas na vida de todo aquele que nele crê, na vida daqueles que acreditam e confiam no Deus Criador dos céus e da terra. E nesta noite eu quero convidar você para juntos meditarmos na palavra do Senhor, meditarmos nesta palavra no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, o Dr. Lucas, segundo escreveu o Dr. Lucas. Vamos estarmos meditando nesta palavra. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Nós vamos estar lendo, irmãos, no capítulo de número 12. Você que tem um exemplar da Bíblia Sagrada, você pode pegar a sua Bíblia e abrir conosco e vamos meditar junto na palavra do Senhor. Capítulo 12 de Lucas, nós vamos meditarmos a partir do versículo 16. Então você pode pegar aí o seu exemplar, a sua Bíblia e abrir ela. Sendo você evangélico ou não, você pode pegar a sua Bíblia, você irmão católico, você irmão que até o momento não frequenta nenhuma igreja, você pode pegar a sua Bíblia e vamos meditarmos juntos na palavra do Senhor, tá bom? Capítulo 12 de Lucas, versículo de número 16. Louvado seja o Senhor. Nos diz assim: E lhe propôs uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele razoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, folga. Mas lhe disse Deus: Louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que prepara para si, junta tesouros e não é rico para com Deus. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Meus irmãos, esse texto é um texto muito conhecido para os leitores da palavra do Senhor. Glória a Deus. É um texto muito conhecido para todos os leitores da palavra de Deus. E você, amigo, que não lê tanto, mas nesta noite nós vamos compartilhar esse conhecimento com você. E você vai estar junto conosco, aprendendo um pouquinho, porque a cada dia eu aprendo um pouquinho também, né? E nesta noite nós vamos aprender junto o que esse texto nos ensina, o que o Senhor Jesus nos ensina através desse texto.
Meus queridos, Jesus Cristo estava junto com a multidão, estava ali ensinando a palavra do Senhor, mas aparece um homem, e disse-lhe um da multidão: Mestre, diz ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhe: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de alguém não consiste na abundância dos bens que possui. Muito bem. Então o Senhor Jesus Cristo ele estava ensinando a palavra de Deus, mostrando sobre o reino dos céus, falando do que convém falar, do que convém viver, meus irmãos. E o certo é que Jesus ensinava com muita autoridade, ensinava com muita sabedoria. Existiam os saduceus, os fariseus, existiam homens que queriam testar o conhecimento, a sabedoria, e se realmente Jesus Cristo ensinava algo que vinha da parte de Deus Pai, o Todo-Poderoso, ou se era simplesmente mais um homem que tinha surgido no meio da história religiosa, mais um homem que tinha surgido no meio das religiões para tentar proclamar ou se autopromover através de religião, através das autoridades, do seu conhecimento sobre a palavra. E um certo alguém fala para ele sobre a herança, porque os judeus levavam muito a sério a questão da herança. Nós sabemos que a questão da herança, o primogênito, ele ficava com a metade de tudo e a outra metade era dividida entre os demais irmãos, porque o primogênito ele pegava a metade dos bens por cultura da época, e o irmão primogênito, que é o mais velho, ele assumia o lugar do pai. Ele era, na verdade, ele se tornava responsável por todos os demais da família em relação a aconselhar, a orientar e estar ali ajudando nossos irmãos. Glória a Deus. Quero agradecer ao nosso irmão Lucas Breno, que já está aí ouvindo a palavra do Senhor. Então, nossos irmãos, esse irmão mais velho que recebia aí a metade dos bens, glória a Deus, nosso irmão Rogério, que Deus abençoe, Helene, Deus abençoe, em nome de Jesus. Esse irmão mais velho que recebia metade dos bens, ele também assumia uma grande responsabilidade. Ele tinha por obrigação orientar os seus irmãos mais novos, pelo menos assumindo ali o lugar do patriarca da casa, do líder da casa. Ele tinha essa responsabilidade de orientar os demais irmãos, os mais novos. Tanto que na minha geração, onde eu morava, o irmão mais velho ele tinha uma certa liberdade de dar uma palmada nos irmãos mais novos, de puxar a orelha dos irmãos mais novos, porque às vezes a gente ia chorando até o nosso pai, nossa mãe, e ele perguntava: quem bateu? Foi o fulano. Mas ele é seu irmão mais velho, ele pode te corrigir, Perguntava o porquê que estava corrigindo, e o certo é que o irmão mais velho tinha
essa regalia, né? Esse direito de estar corrigindo os mais novos. Então este homem, quando surge no meio da multidão, pergunta para Jesus e diz: ó Senhor, já que o Senhor tem tanta sabedoria, autoridade, isso e aquilo, falando sobre a cobiça, sobre as riquezas, pede para o meu irmão que tenha muitos bens, pede para ele dividir a sua herança comigo. Mas Jesus diz: ó, não foi quem me colocou como juiz ou como repartidor de herança entre você e seu irmão. Mas Jesus diz: acautelai-vos, né? Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de alguém não consiste na abundância dos bens que possui. A vida de alguém não consiste na abundância de bens que possui. Na verdade, para Jesus pedir para o seu irmão dividir a herança, porque quem sabe ele já tinha desperdiçado a sua parte. Quem sabe ele não valorizou a sua parte e desperdiçou com coisas vãs, e agora ele quer a do irmão que tem zelado por ela, né? E aí Jesus diz: guardai-vos da avareza, da sede da riqueza, da sede do poder. E aí Jesus diz: porque a vida de um homem não consiste nos bens que tem. A minha e a sua vida não consiste no carro que nós temos. A minha e a sua vida não consiste na casa que nós temos. A minha e a sua vida não consiste na roupa, no sapato, a roupa que nós vestimos, no sapato que nós calçamos. A nossa vida não consiste nisso. Não é a roupa e nem o sapato que vai definir o nosso caráter. Porque, na verdade, o verdadeiro homem, o verdadeiro ser, ele flui de dentro para fora e não de fora para dentro. Colocar roupas de marca, colocar terno e gravata, colocar isso e aquilo é fácil. É uma mudança externa. E isso qualquer pessoa pode fazer, de uma forma lícita ou ilícita. O certo é que pode fazer. Mas o fato da mudança externa ter acontecido, será que mudou o ser interior? Claro que não. Por isso que Jesus diz que a nossa vida não consiste na abundância dos bens que possuímos. E ele aproveita, irmãos, e conta uma parábola. Parábola é uma história, não é uma coisa real, mas ele conta aquela história para explicar uma coisa real. Ele pega uma coisa figurativa para explicar uma coisa literal, uma coisa real. E foi o que ele fez. Ele falou: olha, havia um homem que tinha um campo, tinha sua herdade, sua terra. E a sua terra, o seu campo, produziu muito. E ele razoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E aí ele começa a pensar e disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Eu acredito que você tenha prestado atenção na leitura, irmãos, que Jesus Cristo conta essa parábola desse homem, que este homem ele tinha uma propriedade. A propriedade era dele, ele não tinha roubado de ninguém. E ele diz que a propriedade deste homem produziu muito, produziu de uma forma extraordinária. Aquele ano foi um ano de uma colheita maravilhosa para aquele homem. E é tanto que os celeiros, depósito que aquele homem tinha, se tornou pequeno para guardar toda a sua colheita daquele ano. E aquele homem, ele
começou a imaginar, ele começou a pensar: meu Deus, o meu campo, minha terra produziu tanto este ano, eu fui bem sucedido neste ano na plantação. Porém, eu não posso ficar, deixar a desejar no fato de cuidar deste homem como um bom administrador, um homem que administrava bem a sua terra, e ele queria fazer isso também com a sua colheita, com o fruto, porque não adianta nada administrar bem uma terra no momento de aradar, de cuidar dela. Não adianta nada cuidar bem da terra no momento de plantar e também cuidar das sementes que está plantando. Não adianta nada todos esses cuidados que no momento de colher desperdiçar aquilo que está colhendo. Então este homem, como um bom administrador, ele disse: eu farei isto, derrubarei esses depósitos, construirei outros maiores e guardarei toda a minha colheita. Aquele homem estava feliz aquele ano. Aquele homem estava maravilhado com tudo aquilo, com o seu sucesso. Se fosse no século 21, nos dias de hoje, aquele homem, com certeza, ele seria convidado pelas emissoras de TV para dar entrevista, para falar sobre o seu sucesso, sobre a sua estratégia de negócio, como seria a sua vida econômica, de que forma ele trabalhou no seu campo, que tipo de veneno, que tipo de remédio ele usou para as pragas não atacar suas plantações, o que aconteceu com o seu campo que produziu tanto que foi necessário construir depósitos maiores. Então este homem foi um administrador excelente. Se fosse nos nossos dias, ele seria aplaudido. Eu creio que foi na sua época, dentro dessa história. Mas, irmãos, algo me chama a atenção, porque o Senhor Jesus continua contando a história da parábola e ele diz assim no versículo 19, depois que no versículo 18 assim: e disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Versículo 19: e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Irmãos, este homem foi tão bem sucedido que depois ele tomou uma atitude que deixou a desejar no perfil de um bom administrador, no perfil de uma pessoa bem-sucedida na vida. Deixou a desejar. Ele recolheu tudo que plantou, encheu todos os seus depósitos e agora ele manda a sua alma. Ele diz que recolheu muitos bens para muitos anos. E aí ele diz assim: alma, descansa, come, bebe e folga. Aí no próximo versículo, meus amados, versículo 20, a Bíblia nos diz assim: mas lhe disse Deus: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus. Irmãos, aí você me pergunta: mas pastor Richard, aonde está o erro deste homem? A terra era dele, a semente que ele plantou era dele. Ele não invadiu terra de ninguém, não roubou terra de ninguém. A colheita que ele colheu também era dele. O celeiro que ele derrubou era dele. Os celeiros que ele construiu era dele. Tudo ali era dele. Por que Deus chama este homem de louco?
Aonde foi a negligência deste homem? Se analisarmos a vida dele, ele foi um homem cauteloso, escolheu as sementes, preparou seu solo, derrubou os celeiros pequenos, construiu celeiros maiores, guardou, recolheu, guardou tudo o que pôde colher do seu campo. Aonde é que está o erro? Por que este homem é considerado um louco? Já que eu e você lutamos tanto para recolhermos, para guardarmos, a gente vai no mercado, fazemos a compra e guardamos para o mês inteiro. E se aparecer alguém dando uma cesta básica, a gente pega para guardar. Porque já vai economizar o meu, vai economizar o seu. E nós queremos a cada dia aumentar o nosso depósito, nossa despensa, para enchermos, guardarmos. Foi isto que o homem fez. Ele foi bem sucedido com o suor do seu rosto, com o resultado do seu trabalho. Por que este homem é louco? Meus queridos, o grande erro deste homem foi ele mandar sua alma agora entrar num estado, estagnar, entrar numa situação de estacionar ali, porque ele diz assim: descanso a minha alma. Ele diz para a sua alma descansar. Ele diz para a sua alma agora regozijar com os prazeres desta vida. Come, bebe e folga-te com os prazeres desta vida. E este homem fez isso não porque ele estava confiando em Deus. Ele fez isso não porque ele estava confiando naquele que abençoou a produção do seu campo e a produção da semente a qual ele plantou, Não, ele não estava confiando no abençoador que mandou chuva sobre o seu campo. Ele estava confiando naquilo que era perecível, naquilo que estava no depósito e de uma hora para outra poderia estragar, de uma hora para outra poderia ser saqueada, de uma hora para outra poderia sumir, ser queimada. E aquele homem simplesmente coloca a confiança naquilo que é perecível. E nesta noite, diante desta palavra, eu quero lhe perguntar: em que está a sua confiança? A confiança está na conta, no dinheiro que você tem na sua conta? A sua confiança está no salário que você ganha, que talvez seja maior do que da maioria? A confiança está no seu cargo que você ocupa? A sua confiança está em alguém que garante certa posição para você? Aonde está a sua confiança? Este homem tinha tudo para ser bem-sucedido no reino espiritual também, porque todos aqueles que são cuidadosos com aquilo que faz na terra, todos aqueles que são honestos com aquilo que faz nesta terra, Deus se alegra. Agora, qual foi o fato que Deus chamou este homem de louco, já que ele era um dono de um campo? Provavelmente ele lutou, ele trabalhou para comprar aquele campo. Mas houve uma luta na geração anterior para ele poder possuir. E tudo que ele fez foi dentro daquilo que era seu. Mas, no momento, irmãos, de demonstrar sua confiança, aonde estava a sua verdadeira confiança? Aonde estava a sua fé? Aonde era a sua coluna que ele encostava, onde que ele confiava, que ele descansava? Não era em Deus. E Deus, vendo que aquele homem estava confiante simplesmente naquilo que a terra produziu, que era perecível, e a terra produziu porque Deus permitiu, a terra produziu porque Deus mandou chuva,
E aquele homem recolheu tudo porque Deus permitiu. Aquele homem viu todas aquelas maravilhas porque Deus lhe concedeu o ar para respirar, lhe concedeu o fôlego de vida. Todas essas maravilhas, a gente não vê este homem sendo grato ao Senhor. E que nós possamos exercermos a gratidão a Deus, dia após dia, nas coisas mínimas, nas coisas grandiosas, nas coisas milagrosas, que é realizada pelo poder de Deus. Quando este homem demonstra a sua confiança no poder do seu braço, no poder do seu trabalho, na força do seu trabalho, na conquista do seu trabalho, Deus diz assim: olha, você é um louco. Porque tudo isso que você tem, para quem será? É rico nas coisas materiais e é pobre para com Deus. Assim aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Talvez você tenha uma boa poupança, não é pecado. Talvez você tenha 5 carros na garagem, um mais caro do que o outro, não é pecado. Talvez você tenha 2, 3 mansões, não é pecado. Talvez você tenha várias casas de aluguel, não é pecado. E talvez a sua confiança está nisso, em tudo que você tem. Nisso você é encontrado em falta com Deus. Se a nossa confiança está naquilo que é construído sobre essa terra, quando nós fechamos os olhos, quando para respirarmos, a gente parte desta vida para outra. Não sabemos para quem fica, não sabemos de que forma, às vezes até sabemos para quem fica, quem vai administrar, mas não sabemos de que forma será administrado, de que forma, que diretrizes a pessoa que vai ficar responsável vai tomar, se vai vender, se vai desfazer. Você já pensou? Tem coisas na sua casa que você não deixa o seu filho pegar. Tem coisas na sua casa que você não deixa o seu neto pegar. É guardado naquele cantinho e ninguém toca porque é seu. Você conquistou com muita luta, é algo precioso para você. No dia que você morre, ele joga dentro de uma caixa, bota na calçada, o primeiro que passa, leva. Isso quando não joga no lixo. Ai, meu pai juntava tanta coisa velha e joga fora. Ai, minha mãe juntava todas essas coisas, não sei para quê. Os livros e objetos são jogados fora. Por isso que a Bíblia... Tudo que você conquistou, para quem será? E a tua riqueza, para quem será? Os tesouros que você tem juntado na terra, para quem será? E de que forma será administrada? Será benéfica ou maléfica? Você já pensou que as muitas riquezas que muitos homens hoje têm promove mais briga do que paz? Promove mais contenda, mais intriga, mais discussão, divisão familiar do que paz? Será que vale a pena realmente juntarmos tesouro para depois que entrarmos num caixão, ou melhor, colocarmos, né? Nos colocar num caixão, né? Que a gente entra, as pessoas colocam. Será que vale a pena juntarmos todos esses tesouros para no momento que nos colocar num caixão, a nossa família se começar brigas? Parece estar numa arena, cada um com uma espada, armas, e cada um com argumentos, e cada um com um advogado. O tesouro que você juntou, para quem será? Se tua alma for, se Deus pedir a tua alma hoje, para quem será? O tudo aquilo que você conquistou. Tem juntado muitos tesouros na terra, mas tem alguma coisa para apresentar para Deus? Tem ajudado pessoas mais humildes? Tem sido honesto nos teus negócios? Tem sido humilde com aqueles que são menos
favorável do que você? Aqueles que não são não recebem tantos favores como você? Tem sido humilde, tem sido uma pessoa bondosa para aqueles que é mais humilde do que você? Ou você tem pisado nessas pessoas? E essas pessoas para você não passa de degrau, porque quanto mais você pisa, mais você sobe. Cuidado, que às vezes quando a gente está lá em cima, e esses degraus são pessoas, às vezes eles saem de baixo e o tombo é grande. Que você possa refletir nesta noite: aonde está o teu tesouro? Para quem será o teu tesouro? E se você tem alguma coisa para apresentar para o Deus do céu. Que Deus venha abençoar o seu coração, a sua vida. E você não seja louco como este homem. Se você tem propriedade, trabalhe mais para conquistar outra. Se você tem carros, trabalhe mais para conquistar outros. Se você tem casas, apartamentos, mansões, trabalhe mais para conquistar outros. Mas não deposite a sua confiança nestas coisas. Deposite a sua confiança, a sua fé, a sua gratidão ao Deus dos céus, para que Ele abençoe e te sustente, te conceda cada dia o oxigênio, algo que nós nem vemos, que nem valorizamos, porque nos achamos semideuses, mas no momento que falta, a gente fica desesperado. Mas que Deus te abençoe na riqueza, te mantenha na riqueza da humildade, te mantenha na riqueza da gratidão, te mantenha na riqueza da felicidade, de ser feliz, não só pelas coisas grandiosas, mas pelo verde da mata, pelo verde do mato, pelas cores das flores, pelas coisas humildes, pelo sorriso de uma criança e pela gratidão de uma criança em receber uma moeda, uma balinha. Que Deus possa te abençoar, meu irmão. E você ser grato pela audição que você tem, pelo paladar, pelo tato, pela visão, e que você possa aproveitar todas essas coisas o máximo possível. O máximo possível. Sendo, acima de tudo, grato ao Criador dos céus e da terra. Oremos. Meu Deus e meu Pai, obrigado por esta palavra, Senhor. Obrigado pelo meu irmão, minha irmã que está ouvindo esta palavra. Por aqueles que ainda irão ouvir, Senhor, irão assistir este vídeo. Que o Senhor toque no coração. Que o Senhor tire a amargura, o ódio, a angústia do coração desta pessoa e coloque alegria, paz, amor, felicidade, a tua unção, a tua prosperidade, a tua bênção. Que a tua riqueza seja derramada sobre a tua igreja, seja derramada sobre a vida de cada pessoa do nosso país e deste mundo. E que nós possamos, meu Deus querido, desfrutar das verdadeiras riquezas a qual o Senhor tem deixado para nós. Meu Deus querido, que são coisas tão simples, a qual nós também não conseguimos sobreviver sem elas. Por exemplo, a que não tem cor e não tem gosto, mas não conseguimos viver sem ela. Deus, que o Senhor venha abençoar os poderes do nosso país, que o Senhor venha abençoar as Forças Armadas, a polícia, que o Senhor venha abençoar daqueles que moram no Alphaville, daqueles que moram nas mansões, aqueles que moram na periferia, num barraco, mas que o Senhor esteja ali. Que o Senhor seja o cobertor do morador de rua, Senhor. Aqueça eles nestas noites frias, porque a sua perspectiva de vida é um pedaço de papelão e um espaço na calçada. E que o Senhor conceda, ó meu Deus, eles, que o Senhor conceda o cobertor, Deus da glória. Tenha misericórdia daquela mãe que abandona as crianças, Senhor, dentro de um sanito.
Senhor, que o Senhor cuide dessas crianças e deste ser. Perdoe, Senhor, os teus pecados e salve elas. Salve os pais que abandonam os filhos. Tenha compaixão. Reestrutura a família, Senhor, que estão desestruturadas. Ah, Pai, leve a paz para o coração desesperado. Coloca o pão, Senhor, sobre a mesa daquele pai de família que está desempregado. Ah, meu Deus, aonde a sociedade às vezes não tem percebido que aquela família está necessitada de um pedaço de pão, está necessitada de uma palavra. Deus nos faz viver o Evangelho, Senhor. Evangelho só de pregação, não só um Evangelho, Senhor, falado, mas nós queremos viver um Evangelho praticado, ajudando o nosso próximo, amando o nosso próximo, dia após dia, mais e mais. Independente, Senhor, da religião, independente da sexualidade, Senhor, mas que nós possamos amar, assim como o Senhor nos amou, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Grande abraço para o irmão Luiz Capivari, irmão Rogério, Deus abençoe, irmã Janaína, Cuba, os irmãos do Maranhão. Que Deus abençoe todos os irmãos aqui de Campinas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, um grande abraço, Diácono Nilton, em nome de Jesus. Beijão no coração, abraço, e a paz do Senhor seja no teu lar, na tua casa, na tua família, no teu trabalho, em tudo que você fizer. Seja próspero para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus.